Já parou para pensar? E se os sons da rua, para alguém, soassem como um show de rock no volume máximo? Ou se um abraço, um simples abraço leve, fosse super desconfortável? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no fascinante mundo sensorial do autismo para tentar entender como os sentidos podem moldar realidades completamente diferentes. Para a gente começar essa conversa, vale a pena pensar numa questão bem fundamental. Nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, eles são a nossa ponte com a realidade. São eles que processam os ruídos, as luzes, as texturas, tudo, permitindo que a gente interaja com o que está à nossa volta. Mas e se esse processamento fosse um pouquinho diferente? E essa ideia de um processamento diferente que nos leva a um conceito super importante, a neurodiversidade. O autismo não é uma falha, de jeito nenhum. É uma variação no desenvolvimento do cérebro. Faz parte da diversidade natural da mente humana, com suas próprias potências e, claro, seus desafios únicos. Bom, uma palavra que a gente ouve o tempo todo nesse contexto é espectro. Mas o que essa palavra significa de verdade na prática? Vamos dar uma olhada. A definição mais técnica já nos dá um bom ponto de partida, né? O transtorno do espectro autista, ou TEA, como é chamado, influencia a forma como a pessoa se comunica e interage socialmente. E também pode aparecer em interesses muito focados ou em comportamentos repetitivos. O importante de entender aqui é que não se trata de uma doença, mas sim de um jeito diferente do cérebro se desenvolver. E aqui está o pulo do gato. Espectro quer dizer variedade. É uma ideia que nos ajuda a deixar para trás aqueles rótulos antigos, sabe? De alto ou baixo funcionamento. A abordagem de hoje foca muito mais no nível de suporte que cada pessoa precisa para viver bem, seja um suporte leve, substancial ou muito substancial. No fim das contas, cada pessoa no espectro é um universo único. Agora sim, vamos entrar no coração do nosso papo. As diferenças sensoriais são uma característica central do autismo, mas que muitas vezes não são tão bem compreendidas como deveriam. E olha só esse número, é impactante. Pesquisas mostram que até 96% das pessoas no espectro autista têm um processamento sensorial que é considerado atípico. Isso mostra que não é um detalhe ou algo secundário, não. É uma parte fundamental da experiência autista para a grande maioria. Tá, mas para entender por que isso acontece, a gente precisa falar de integração sensorial. Pensa no cérebro como se fosse um grande maestro de uma orquestra de sentidos. A integração sensorial é justamente esse processo que organiza todas as informações que chegam, os sons, as imagens, os toques, e as transforma em algo que faça sentido, para a gente conseguir responder ao mundo. No autismo, esse maestro pode reger a orquestra de uma maneira bem particular. Geralmente, isso se manifesta de duas formas principais: a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. A melhor analogia que eu já vi é a de um botão de volume para cada sentido. Na hipersensibilidade, é como se esse botão de volume estivesse girado no máximo. Estímulos que são normais para a maioria das pessoas se tornam intensos demais. Já na hipossensibilidade, ao contrário, o botão está lá no mínimo, sabe? Precisa de um estímulo muito mais forte para que ele seja notado. Certo, mas como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver alguns exemplos bem concretos, pensando nos nossos sentidos. Vamos começar pelo som. Para alguém com hipersensibilidade, o barulho de um liquidificador, por exemplo, pode ser fisicamente doloroso. Por outro lado, quem tem hipossensibilidade pode não escutar quando chamam seu nome, ou talvez precise da música bem alta para conseguir se sentir regulado. Com o tato, as diferenças são gritantes também. Uma pessoa hipersensível pode até evitar o toque físico ou se sentir muito incomodada com a etiqueta de uma camisa. Já uma pessoa hipossensível pode buscar ativamente por pressão, como em abraços bem apertados ou usando cobertores pesados. E, curiosamente, pode ter uma percepção bem menor de dor. E a visão? Bom, para quem é hipersensível, as luzes de um supermercado, aquelas fluorescentes, podem criar um verdadeiro caos visual, super desconfortável. Por outro lado, a hipossensibilidade pode gerar um fascínio por estímulos intensos, como luzes que piscam ou objetos que giram. Ok, mas de que adianta saber tudo isso? Como esse conhecimento se transforma em ajuda de verdade? Um estudo de caso brasileiro dá um exemplo incrível de como a teoria vira prática. Olha que interessante. Pesquisadores aqui no Brasil notaram uma coisa curiosa. Algumas crianças autistas não pareciam sentir dor ou desconforto nenhum ao pisar em chão quente ou em pedras. Esse é um exemplo clássico de hipossensibilidade tátil nos pés. A pergunta era: como ajudar a ajustar o volume desse sentido? A solução foi simplesmente genial. Eles criaram um tapete sensorial com um monte de texturas diferentes, da mais macia até a mais áspera.
Ao deixar que as crianças explorassem o tapete, eles ajudaram o cérebro delas a registrar e a organizar melhor essas informações do toque. Ou seja, melhoraram a integração sensorial. É uma prova fantástica de como entender o problema leva a uma solução eficaz. Então, com tudo isso em mente, como a gente pode, na prática, ajudar? Vamos ver algumas estratégias bem diretas para criar ambientes mais inclusivos e acolhedores para todo mundo. Para a hipersensibilidade, o grande segredo é diminuir a sobrecarga. Coisas que parecem simples, como ter um cantinho tranquilo em casa, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído em lugares barulhentos, ou ir a um shopping em horários mais vazios, tudo isso pode fazer uma diferença enorme. Agora, para a hipossensibilidade, a estratégia é justamente o oposto. É oferecer estímulos, mas de um jeito seguro. Atividades como brincar ao ar livre, nadar, comer alimentos com texturas crocantes ou usar cobertores pesados podem ajudar muito na autorregulação. E um ponto super importante, como a dor pode não ser sentida da mesma forma, sinalizar objetos perigosos como um fogão quente é uma medida de segurança essencial. Eu adoro essa citação porque ela resume tudo perfeitamente. Não adianta só a gente saber que existem realidades sensoriais diferentes. Isso é diversidade, é o convite para a festa. A inclusão de verdade acontece quando a gente adapta o ambiente para que todo mundo possa participar de fato. É quando a gente chama para dançar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Entender o mundo sensorial do autismo não é só sobre autismo. É sobre reconhecer que cada um de nós percebe o mundo de um jeito único. A grande pergunta que fica é: como podemos, juntos, construir um mundo que seja mais flexível e mais acolhedor para todas essas realidades?